Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos mais uma vez aqui, retomando os nossos estudos, hoje dando continuidade ao Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, dos versículos 21 ao 41. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passava por aí um homem chamado Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Ele voltava do campo para a cidade. Então os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas Jesus não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as roupas dele, fazendo um sorteio para ver a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram Jesus. E aí estava uma inscrição, com o motivo da condenação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 bandidos, um à direita e o outro à esquerda. Desse modo cumpriu-se a escritura que diz: ele foi incluído entre os foras da lei. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que ia destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-se a si mesmo, desça da cruz. Do mesmo modo, o chefe dos sacerdotes, junto com os doutores da lei, zombaram dele, dizendo: a outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos. Os que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao chegar o meio-dia, até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam aí junto, ouvindo isso, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correndo encheu de vinagre uma esponja, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber, dizendo: deixem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus lançou um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo em 2 partes. O oficial do exército que estava bem na frente da cruz viu como Jesus havia expirado e disse: de fato, esse homem era mesmo filho de Deus. Aí estavam também algumas mulheres olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus desde quando ele estava na Galileia. Muitas outras mulheres estavam aí, pois tinham ido com Jesus a Jerusalém. Palavras de salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje, mais uma vez, Marcos vem nos relatar a paixão e morte de Jesus, mais especificamente os últimos momentos de Jesus. Jesus vinha carregando a cruz, ele já tinha sido humilhado, já tinha sido espancado, já tinha sido coroado de espinhos. Jesus já tinha sido cuspido durante todo o trajeto, era zombado, e durante um certo período de tempo Jesus já havia caído por 3 vezes devido ao cansaço, devido aos ferimentos. Então, uma forma de acelerar esse processo, para ajudar Jesus a chegar logo ao destino dele, que é a crucificação, os guardas pediram para que estava passando Cirineu, Simão Cirineu, e aí os guardas pediram para que ele pudesse ajudar Jesus a continuar o caminho carregando a sua cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas Jesus não tomou. Essa mistura, ela era uma forma de analgésico, Então ele aliviava, era uma forma de aliviar o sofrimento daqueles que estavam indo para a crucificação.
como Jesus sabia, né? Mateus, no Evangelho de Mateus, ainda até se fala que Jesus chegou a provar, mas não tomou. Então Jesus já conhecia o rito, né? Ele já sabia e ele não queria que fosse, que ele saísse de si, ele não queria perder a consciência, ele não queria que as dores fossem aliviadas, porque Jesus estava ali com uma missão. A missão dele era morrer para nos salvar, e ele sabia dessa missão. Então ele não queria nenhum tipo de alívio, ele não queria nenhum tipo de consolo naquele momento, porque ele sabia que ele precisava passar por aquilo. Eram os planos de Deus, ele tinha que cumprir os planos de Deus. Então Jesus foi fiel, até mesmo nas dores mais terríveis. Jesus foi fiel, continuou fiel. Eles o crucificaram e repartiram as suas roupas dele, fazendo um sorteio para ver a parte de cada um, para que fosse cumprido também assim nas Escrituras, né? As Escrituras falavam que eles iam repartir as roupas de Jesus. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. E aí estava na inscrição, com o motivo da sua condenação, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 bandidos, um à direita e o outro à esquerda. Desse modo cumpriu-se a escritura que diz que ele foi incluído entre os foras da lei. Também em outros evangelhos vem citando que pediu para que Jesus, que ele pudesse encontrar com Jesus na salvação, que reconheceu Jesus como Salvador, como Filho de Deus, e Jesus garantiu que ele estaria com ele, né? Ainda essa noite ele estaria com ele. E Marcos aqui, no caso, deixa só resumido, né? As pessoas passavam por aí insultando e balançando a cabeça, dizendo: ei, não era você que ia destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias? Salva-se a si mesmo. Né? Do mesmo modo, o chefe dos sacerdotes, junto com os doutores da lei, zombaram dele, dizendo a outros: ele salvou a si mesmo, ele não pode salvar. Então, assim, nada do que Jesus já havia feito foi o suficiente para que eles acreditassem que ele era o Filho de Deus. Então, mesmo que Jesus pulasse ali da cruz, eles iriam arranjar uma outra forma de prejudicá-lo e voltar a matar. Mas Jesus nem chegou a tentar. Não porque ele não tinha forças, por mais que tenha sido doloroso, por mais que tenha sido sofrido, mas porque ele sabia que ele tinha um propósito. E Jesus foi fiel ao propósito de Deus desde o início, né? Quando falavam que ele iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, Jesus se referia a si próprio, que ele é a fonte da nossa libertação. Ele iria morrer e 3 dias depois iria ressuscitar. Então ele iria levantar o templo em 3 dias com a sua ressurreição, com a sua volta, né? Para nos dar a vida, para nos mostrar que a morte não é o fim. Ao chegar ao meio-dia até as 3 da tarde, houve uma escuridão sobre toda a terra. Então Jesus morreu às 3 horas da tarde. Foi crucificado às 9 e morreu às 3. Foram 6 horas de sofrimento. Do meio-dia às 3 se fez uma escuridão sobre a terra, assim como nas pragas do Egito. O céu se escureceu e as pessoas começaram a ficar com medo. Marcos aqui não relata, mas em Mateus fala que próximo à morte de Jesus, né, houve terremotos, as pedras se racharam, então houve vários eventos sobrenaturais em que as pessoas passaram a ficar com medo, as pessoas passaram a pensar realmente na magnitude, na grandeza de Jesus, né? E pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? E alguns que estavam aí junto ouvindo isso disseram: veja, ele está chamando por Elias. Jesus estava num monte, junto com os 2 ladrões que foram crucificados junto com ele, e as pessoas assistiam mais afastados. Então, quando Jesus clamou Eloi, Eloi, eles entenderam que Jesus estava chamando por Elias. Então foi uma pessoa correndo
encharcou uma esponja com vinagre, né, que é o vinho muito envelhecido, o vinho passado, ele fica azedo, né, como o vinagre. Então embebedaram essa esponja, colocaram na ponta de uma lança e deram para que Jesus bebesse, não como uma forma de misericórdia, como uma forma de aliviar a sede de Jesus, não, mas eles queriam aumentar o sofrimento de Jesus, eles queriam que Jesus sofresse ainda mais, clamasse ainda mais para que viesse Elias, porque muitos dos judeus acreditavam que Elias era o escolhido, que Elias é que ia descer do céu, que iria voltar. Eles esperavam a volta de Elias. Então, quando eles acharam que Jesus clamava por Elias, eles rapidamente aumentaram o sofrimento de Jesus para que Jesus clamasse ainda mais, né? E aí eles falaram assim: vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então eles aumentaram o sofrimento de Jesus na esperança de que Elias viesse salvar Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era a nossa salvação. Então Jesus lançou um forte grito e expirou. Neste momento, Jesus entregou o seu espírito, entregou a Deus, expirou. Eu cumpri a minha missão, eu estou terminando a minha missão aqui, que é morrer pelos meus. Jesus assumiu todos os nossos pecados neste momento, os pecados dos que já tinham morrido, os pecados daqueles que o crucificaram e os nossos pecados e das nossas gerações. Então Jesus assumiu para si os nossos pecados e ali, num suspiro, Ele nos libertou, Ele nos lavou, Ele nos aliviou os nossos pecados, né? Fez com que a nossa vida fosse uma vida nova. Neste momento aconteceram vários fenômenos, né? Como eu já havia dito, as pedras racharam, terremotos, ventos, né? Sopros de ventos muito fortes. Nesse momento o centurião, que era um chefe do exército, que ele estava ali responsável para garantir que a ordem do governador, no caso Pilatos, fosse cumprida. Ele estava ali para garantir que Jesus seria morto. Naquele momento ele realmente acreditou que Jesus era o Filho de Deus, porque aconteceram vários fenômenos. O céu se escureceu, terremotos, ventos, as pedras rachando, né? Então, assim como o véu, o véu foi rasgado, né? De cima a baixo. Lá no templo, o sumo sacerdote, ele tinha um véu grande, onde o sumo sacerdote entrava por trás, para que onde separava o santo dos santos, né, dos demais. E aí ele entrava naquele espaço para pedir a expiação dos pecados, né, dos nossos pecados, dos pecados das pessoas que estavam ali. E quando o véu se rasga de cima a baixo, no momento da morte de Jesus, é que se cumpre a Escritura, que já não se precisa mais que o sumo sacerdote faça a expiação dos pecados por nós, porque os nossos pecados foram perdoados e nós fomos salvos pelo sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Naquele momento em que Jesus suspirou, que entregou a sua alma, o seu espírito, né, e voltou aos braços do Pai, os nossos pecados já estavam perdoados. Aí estavam também mulheres olhando de longe. Então Jesus, Marcos cita algumas mulheres que se manteram fiéis a Jesus até o final, né? Então, meus irmãos, a mensagem dessa palavra que fica hoje é que nossos pecados foram perdoados. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue precioso para nos salvar, para nos dar sentido novo, para nos dar vida nova. A nossa vida vale o preço do Filho de Deus. Deus nos deu o seu Filho, o Cordeiro imolado, para que ele fosse morto em expiação dos nossos pecados, para que a nossa vida tenha um sentido novo,
para que a nossa vida seja uma vida nova. A nossa vida vale a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto na cruz por nós. Então, que nós possamos viver como pessoas que sabem e são agradecidas pelo sacrifício de Jesus. Então, que a gente possa levar essa salvação às pessoas que ainda não acreditam, às pessoas que ainda não conhecem Jesus, às pessoas que ainda não sabem que a vida delas vale o sangue precioso de Jesus. Então, que nós também vivamos com essa gratidão, vivamos com essa missão da nossa vida. Que nós sejamos assim como essas mulheres que acompanharam Jesus desde o começo, que conheceram Jesus e estiveram com Jesus até o fim. Então, que nós possamos acreditar que a nossa vida em Jesus Cristo, ela vale muito. A nossa vida em Jesus Cristo é nova, é renovada, é cheia de milagres, é cheia de graça, porque Jesus morreu para que nós sejamos salvos, que nós saibamos viver essa salvação a cada dia, que nós possamos reconhecer que Jesus é o Senhor, é o Salvador da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.